Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Nos Bastidores. Meu nome é Henrique Ventura, eu sou host do podcast e empreendedor. No nosso mundo conectado, a gente costuma ver o palco das pessoas. Então o objetivo desse podcast é criar um mastermind, ou popularmente conhecido como uma troca de ideias, onde você vai conhecer as histórias de superação do nosso convidado. Pessoas comuns, como eu e você, mas que tiveram uma atitude acima da média e chegaram em resultados extraordinários. Mais do que a persona que você vê na internet, é o que ela é de fato. E hoje nós falaremos sobre beleza, a gente vai falar sobre cosmetologia, a gente vai falar sobre ozonioterapia, mas fica tranquilo, se você não é da área como eu, não vai ser nada técnico. Você vai entender sobre inovação tecnológica nesse quesito mais saúde, mais cosmetologia. E eu queria agradecer os nossos patrocinadores, a Fornexus Produtora, que está fazendo tudo isso acontecer. E o meu convidado aqui, ele é cosmetólogo, ele é formado em farmácia e odontologia, ele tem especialização, hoje ele é especialista em ozonioterapia estética, é professor, palestrante, pesquisador, e hoje, se não a principal referência, uma das principais referências de ozonioterapia. É um cara que aborda muito cosmetologia de uma maneira muito simples. E gostaria que vocês me ajudassem aqui a receber Rafael Ferreira. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço esse convite de poder participar, trazer um pouquinho da história, o que está lá atrás, o que ninguém viu, né? Para o pessoal em casa também, que está nos assistindo, é um prazer estar aqui, podendo dividir essa história com vocês. E deixar bem claro, né, que sim, todo mundo saiu de um princípio. E essa história que precisa ter, porque na internet ninguém tem boleto, não é verdade? É verdade. Tá todo mundo postando bonito no Instagram. E pelo que você levantou aí dessas apresentações, algo que eu acho até legal a gente reforçar também na história dos bastidores, porque hoje a internet trouxe um profissional perigoso, o pseudo-especialista. O cara tem uma dicção incrível, ele tem uma apresentação, um perfil de palco, só que vai pegar o histórico dele. O que esse cara já fez mesmo? Especialista de um mês, especialista de um curso, de um atendimento, vai passar os perrengues que a gente passou lá na Zona Leste, começo de tudo, pessoal, para daí você ver o que é perrengue que valeu a pena. Verdade. E se pegando disso, tem um livro que é o Outliers, o Fora de Série, que ele diz que para você se tornar especialista, você precisa de no mínimo 10 mil horas vividas naquele processo para se tornar especialista. Mas tem muita gente hoje especialista de 30 dias, né? Tudo isso? Especialista de 10 horas, né? Excelente, Rafa. O Rafael é uma pessoa que eu conheço, que eu admiro demais. Eu vi toda a trajetória. A gente cresceu no mesmo bairro, a gente se conheceu na academia. Pois é. Né, e ver toda essa projeção que você teve. Hoje uma referência, né? Não só na internet, mas nacionalmente. Olha, nos congressos. E eu te digo legal. que é recíproca essa nossa questão do gostar, do admirar, porque para quem hoje está com toda essa história, com a representação, passando com o produto, estando aqui com o seu podcast e saiu do momento... Você usa perfume? Justamente, a história começou aí, né? E o Rafa ajudou bastante a gente nessa trajetória aí, compartilhando conhecimento. Já são, como ele disse aqui, 20 anos de experiência, mas eu vou deixar ele contar um pouquinho mais. Ele começou muito cedo, tá? São 20 anos, você olha pra cara e fala, começou bastante cedo. Mas pra gente começar, Rafa, eu queria que você tem uma frase que você gosta muito e queria que você começasse a contar, compartilhar um pouco da sua história, da sua jornada ali, desde o seu nascimento, o crescimento pessoal, profissional, com uma frase que é: eu prefiro perder na verdade do que ganhar na mentira. Por que você fala isso e se apresenta pra galera de casa? Bem, eu acredito que essa frase me motivou, fez buscar o todo, porque a verdade tem que ser o princípio do tudo. Então, se você se guia pela verdade, você não se sente perdido, você não se coloca em xeque, você tem certeza. E eu acho que hoje o pessoal busca chaves de conexão para, assim, motivação, evitar uma coisa que essa palavra nem existia quando a gente começou a procrastinar.
né? No meu tempo, galera, era assim, você é vagabundo, filhão, para, você tá enrolando, manda para fazer o negócio. Não. Então, a gente foi criando um monte de ferramentas para justificar o injustificável. E lá atrás a gente tinha uma garra para pegar e começar a fazer acontecer, que eu vejo que tá se perdendo. Então, esse impulsionar foi importante, porque eu mirava o objetivo. E quando eu mirava esse objetivo, eu ia, mergulhava de cabeça. E o que eu sentia? Que eu incomodava muita gente por causa disso, né? Por ser muito jovem também, né? Eu lembro que você começou, você dava Oh, treinamento, era congressista, quanto palestrante, muito congresso novo, né? que eu não fui para você questionar assim, a formação dele tá certa? Ele já tem isso de especialização, já tá com mestrado, já tá doutorando, já tá. E aí? Você já tá doutor? Eu já tô doutor. Doutorado em? Educação. Em educação. Educação e saúde, né? Que querendo ou não é a nossa base do todo. E como é que foi? Por que cosmetologia? Por que saúde? Você já pensava em fazer isso desde criança? Era algo que te chamava atenção ou não? Como é que você caiu nesse universo da saúde, da medicina e da beleza? Olha, exatamente desde pequeno não. Mas com o técnico de química eu tive contato com o cosmético e eu vi que era um universo amplo a se explorar, mas muito amplo. Por que não daí a farmácia, que ia me trazer ainda mais dessa magnitude? Só que meu sonho sempre foi ser professor. Então, a minha capacitação inicial era pensar, vou formar para docência, porque minha mãe docente, meu pai docente, meus tios docentes, todo mundo docente em casa. Então, fui para a faculdade, fazia minha iniciação científica, fazia licenciatura de noite. Então, o horário da manhã da academia era o horário que só que tinha, porque o resto era faculdade. A gente entrava lá e não saía nunca mais. Dava 10 horas por dia que eu ficava na faculdade, porque você juntava todos os cursos, né? A iniciação da tarde, com o curso de ensino da noite, com a farmácia, com as monitorias e por aí vai. E eu tinha um objetivo, eu queria dar aula. E quando eu vi, melhor lugar para você fazer o mestrado em cosmetologia na época era fora de São Paulo. Eu vi a bolsa do mestrado. Falei, meu Deus do céu, eu vou morrer de fome. Não, eu preciso fazer alguma coisa que me dê uma condição de poder fazer o mestrado e ganhar algum por fora, alguma ação autônoma. E foi onde eu mergulhei nos cursos de prática livre em estética, porque já que eu estou mexendo com o cosmético, né, vamos ficar com algo próximo, que seria a estética. Vamos aprender a fazer drenagem linfática, limpeza de pele, todo esse atendimento inicial. Mais comercial. Mais simples. E que eu conseguiria, às vezes, fazer um atendimento fora de um horário, porque naquela época a CAPES, FAPESP era obrigatório, era dedicação exclusiva e ponto. Se seu orientador soubesse que você estava trabalhando em algum lugar, você perdia a bolsa. E era R$ 1.200, cara. Como que eu vou morar fora, pagar aluguel, fazer tudo isso, comer, teoricamente voltar para São Paulo? Era pesado. Então, vamos para a estética. Comecei a fazer os atendimentos. Foi muito bom, porque deu tudo errado. Eu não fui fazer o mestrado fora. Eu fiquei na Faculdade de Medicina de Santo André. Toda essa carga de estética eu acabei implementando bastante, porque o balcão lá da drogaria do nosso bairro foi, assim, uma escola de vida e técnica para mim, como não encontrei em lugar nenhum. Não existia programa de farmácia e atendimento como tem hoje, de remédio popular. Todo mundo parava na drogaria do bairro. Todo mundo. Então, a gente entendeu desde prescrição, desde dor. E essa galera, eu já vinha fazendo um atendimento personalizado, inclusive com o cosmético. Por quê? Quando você tem uma desordem na pele, o seu corpo está manifestando na pele algo que já está ruim lá dentro. Então, ó, a cascatinha, né? Vai indo a cascatinha. Quando tá evidente é porque já tá gritando. Lascou. Eu tô conseguindo ver de fora algo que tá ruim aí dentro. Então a gente ajustava um pouquinho essa base fisiológica do paciente e já disfarçava o aspecto com o cosmético. Isso foi bem legal, porque regularmente a farmácia só começou a adotar esse tipo de prática em 2009.
Nós estamos falando aí de início de atividade, 2005, 2007, já fazendo isso. Então, isso veio me dando, assim, oportunidades e um passo na frente do que estava acontecendo no mercado para conseguir mais ou menos entender o que estava acontecendo. E eu conheci pessoas muito boas no meio dessa história, porque enquanto eu fazia o meu mestrado, eu ganhei a bolsa da pós-graduação, onde eu conheci meu contratante de um dos projetos de pesquisa do doutorado. E foi muito legal isso. Ele me contratou, eu achando tudo lindo, né? Nossa, vou estar ganhando para fazer pesquisa. A história do professor não foi de um lado, mas está indo pelo outro. Entreguei a pesquisa para ele, fui para o maior congresso que tem de cosmetologia, um pivete, cara. Né? Pegar o jaleco tudo folgado, subi no palco ainda para falar o resultado do estudo. Qual era o resultado do estudo, Rafa? Que não existia um tipo de cosmético específico, era o cosmético bipolar, que tinha carga positiva, negativa. Se a gente pensar quimicamente, o positivo e o negativo vão se neutralizar. Então, a nossa ideia não dá para colocar as duas coisas junto no mesmo pote. E foi o que o estudo mostrou. Anula. E foi o que o estudo mostrou. Só que esse meu contratante, ele tinha muito mais visão do que eu. Eu estava começando, ele já estava 1000 passos na frente, mas foi um bom espelho. Por que ele contratou esse estudo para ser lançado justamente nesse ano? Era o ano que todas as marcas concorrentes iam lançar produto bipolar. Eu tinha 20 minutos de apresentação, 5 minutos de perguntas no palco. Eles me arrancaram do palco depois de uns 20 minutos. Assim, você quer derrubar a indústria? E eu achando lindo, ó, a besta, porque eu não subi no palco sabendo disso. Não, eu tenho que avisar a tal pessoa, tenho que entregar cartãozinho lá. Rafa, vambora. Falei, não. Vambora, depois te conto por quê. Ele falou pra mim, eu falei... Aí agora, pra ir pra casa, eu tenho segurança, pelo menos. Mas daí entrou nessa que, assim, quem é aquele louco que tá falando mal de todas as grandes marcas? E você sempre foi um cara, assim, corajoso de... Putz, questionar mesmo, questionador... Corajoso, falar, pô, será que isso aqui tá certo? Deixa eu cavucar aqui e se não tiver eu vou expor. Vou falar a verdade mesmo que eu perca. Eu não pensava nem tanto no ser provocador em si, mas eu não me contentava com isso e pronto. Expor a verdade, assim, é isso. Eu era criança do, mas por quê? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Sempre Não, foi? Sim. Questionador. E comunicativo também ou não? Desde... Infância mais comunicativa. Família de docente, né? A gente fala pouco. Puts, todo mundo fala muito em casa. Então, a docência já vem desde eu sou a 3ª geração de docente, pra você ter ideia disso. E se bobear deve ter tido mais lá atrás, é que a gente não sabe disso. Porque foi a transição do pessoal vindo Itália, Espanha, tudo pra cá, né? Início de colonos. Começamos comunicação, entrada de mercado... Daí virou a chave. Lembra que eu queria ser só o docente? Eles chamaram esse pesquisador louco, né, de início de todo. Por quê? Se o cara tem coragem para isso e conseguiu pautar, vamos jogar esse projeto. Vamos jogar outro projeto. Vamos jogar... E, de repente, eu estava pesquisando até para empresa de equipamentos de estética, só que numa época que o farmacêutico não fazia estética. Quando eu ganhei a chancela para conseguir assumir a distribuição dos cosméticos, a primeira clínica, que era um centro técnico de treinamento profissional, não existia farmácia estética. Tanto é que eu fui convidado pelo Conselho Federal e pelo Conselho Regional de Farmácia para compor o grupo técnico que lá em 2015 foi ainda lançar a legislação que fala da farmácia estética. Então, mais uma vez, eu estava no momento certo, na hora certa, sendo pioneiro. Sendo louco. Olha o louco. 2015 que lançou, né? 2012 para 2013, eu não estava satisfeito de olhar aquilo e falar, mas eu não sei fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Vou me voluntariar. Eu já estava com a clínica, eu fui me voluntariar numa escola de odontologia, onde eles já ministravam aula de toxina, preenchimentos, fios de sustentação. E o farmacêutico doidinho lá, às vezes demora muito, o pessoal não quer ficar anestesiando. Me ensina a anestesiar, eu já mando todo mundo preparado para o senhor. E às vezes, ir embora até os alunos tem um
paciente lá na recepção esperando. Acaba de atender os modelos, Rafa. Eu falei, pode deixar, estamos aqui para isso. Vamos aprendendo. Foi dando know-how. Foi dando vivência. Eu fiquei 3 anos de bastidor, praticamente em voluntariado gratuito, só para entender um conceito. E consegui ser chamado pelo meu conselho, ser visto a nível federal por causa disso. Não exatamente de novo. Ou desejava isso, era o meu sonho, participar de uma comissão, estar lá no grupo do federal? Não. Meu sonho foi fazer isso, achar o que é a resposta do porquê, achar a verdade. Então, a verdade conseguiu me trazer muito longe. Muito, muito longe. E dar o destaque, que foi assim, batata. Adivinha o que todo bom profissional que começa alguma coisa, numa área que os outros acham que pertence a ele, toma na cabeça. Porque eu tomei, viu, gente? Como tomei. Você fala em relação a críticas? Não. A críticas eu tomo até hoje. Não sei. A galera tenta Saiu a legislação. invalidar aquilo que você acredita. Ou o que a gente Ou prega justifica. que pode, né? Eu acho que existe uma frase que fala o seguinte: qual foi a última vez que você lutou contra você mesmo para provar que você estava errado? Então, se você tem uma vertente de pensamento, e vamos pensar na parte médica, né? Estética, farmacêutica mais tradicional, talvez, não sei se eu posso dizer mais enviesada ou não, mas vamos colocar assim, mais tradicional, mais lá dentro da caixinha, e tem alguém vindo fora da caixinha. Então, é óbvio que eles vão lutar pelos argumentos ali para manter, né? Ô, Henrique, eu não E achei você minha caixinha tava até lá hoje. querendo... Eu não sei onde tá minha caixinha até pulando, hoje. né? Tava De só lá. caixinhas. Só que a gente, querendo ou não, era uma área nova que estava saindo da zona médica para outros profissionais. Todo mundo questionando se podia ou não podia. Então, chego lá... E é medicina, né? Não é... É algo que você tá lidando com vida de pessoas. Sim. Se você tiver errado na sua tese, Lascou. Até porque Você perde... a grande complicação. E se eu tiver um efeito adverso, uma reação colateral, uma complicação real, Posso uma matar intercorrência? alguém. Posso matar. O que você vai fazer? Você sabe identificar? Você sabe ver isso? Sabe ver aquilo? Sabe medicar? Sabe dar o suporte para o paciente, inclusive Não, para ele porque não morrer? não existia nada até então, né? Você tá num Agora, estudo novo, né? Aham. Então, Agora você viu por que aquele passo lá atrás na drogaria foi importante? Porque já tinha uma feira perto de casa, tá? Então, aliás, a de domingo não, a de sábado. De sábado. A de sábado. A de sábado era melhor para acontecer essas coisas, viu? Porque eram 2, era quarta e sábado. Então, tinha a feira, tinha o drive-in, tá, pessoal? E não é um drive-in do McDonald's que eu estou falando, não. Na Avenida Sapopemba. É outro tipo de quentinha que eles ofertavam lá. Aparecia de tudo, cara, lá. Às vezes o peixeiro que tinha arrancado o topo do dedo ia parar na drogaria, sangrando tudo que era canto. A moça que vinha lá do drive com todas as coceirinhas. Então, eu vi muita coisa que talvez até o próprio profissional médico não tenha visto. Eu tive 3 anos lá atrás de voluntariado para vivência clínica e geralmente uma residência de 1, 2 anos. Eu estava com 3. Só que eu era farmacêutico. Então, Ministério Público, exercício legal da medicina. Daí você dá aquela desanimada. Você faz Te acusaram? No Processo, essas coisas todas? Você vai responder na polícia, bonitão. Você não vai coisa bonitinha, não. É lá, aí escrevendo, tio, delegado, mas por que você fez isso? Quem te disse que você pode? E eu pensando comigo, eu escrevi a norma que diz que pode, cara. E eu não podendo falar isso, né? Não pode, tá escrito aqui, tá a norma, tá? E foi. Eu tô no 5º exercício legal da medicina já. Todo ano praticamente Que vem. é a ozônio, a parte de ozônio, não. Ela, O ozônio agora foi não só mais, do né? último. Sim, sim. Só Não, do- nós vamos chegar nessa parte que eu quero também, porque eu lembro, eu vi, mas continua. Tô no 5º. No 5º. E você nunca pensou em parar e falar assim, cara, quer saber de uma coisa? Já tô bem posicionado, já tô aqui. Por que você faz o que você faz? Por que você fica cutucando onça com vara curta nesse sentido? O que te move? Primeiro, porque eu tenho certeza que eu tô na verdade. Então, se eu tô certo e provei por A mais B, por C, por D, e outra, se eu não tô, eu complemento.
né? Foi por isso que eu fui parar no odonto, porque eu vi que eu tinha, por exemplo, como farmacêutico, uma limitação de prescrição de alguns insumos e medicamentos. E o dentista também faz harmonização. E eu vim da odontologia. Então vamos complementar. Conhecimento ninguém tira de você. Você só conquista, você só amplia. E eu consigo ampliar esse know-how de atividades. Então, eu nunca pensei, a pedrinha tá aqui, precisa ir para frente, não. Eu fico pensando como é que eu vou fazer para dar a volta nessa pedra para chegar no outro lado. E da melhor maneira possível, né? E você lida muito bem com isso? Como é que isso vem de hoje família? Sim. Mas já pensou em algum momento, falar, cara, já fiz muita coisa, deixa eu continuar aqui, Todo mundo, não vou fazer mais um exercício teoricamente, né, ilegal da profissão, é isso que ele... É exercício legal. É. Às vezes bate o desânimo. Todo mundo tem o dia que não tá bem. E puxar pra cima é o que você precisa. Então, outro dia eu tava mal, cara. Tava mal, porque assim, gente falando de cá, gente falando de lá, chega o 5º exercício legal da medicina. Rafa, tá valendo a pena, né? Você baixa a cabeça assim, reflete, daí eu falo, cara, quer saber? Tem só uma pessoa que tem autorização de falar se eu posso ou não alguma coisa realmente na minha vida. Desde que eu não esteja infringindo realmente a lei, tá? Tudo é tese. É só Deus. Se ele não desceu, não mandou Cristo para falar, para. Quando ele me levar embora, daí eu parei. Até lá eu vou continuar. E vou continuar trazendo novo, vou continuar trazendo inovação, vou continuar buscando os porquês e vou continuar incomodando. E eu acho que a loucura, ela é um elogio, né? Eu falo para as pessoas assim, se te chamar de louco, você fala obrigado. Porque você nunca vai ver um busto, né? Lá uma estátua ou meio busto de uma pessoa assim, aqui jaz um realista. Não, normalmente aqui jaz um sonhador. Aqui jaz um realizador, alguém que está fazendo, né? Então, se você tá na loucura, obviamente, né? A gente tá falando uma loucura baseada naquilo, no seu sonho, em algo legal, na verdade, mas o que para a maioria das pessoas a loucura é você sair das caixas ou não ter uma caixa. Então, o normal é você estar numa caixa, você sair dessa caixa ou não ter uma caixa, como você falou, nem sei se eu achei ainda. É o louco, né? É o louco. E quantos loucos não existiram assim? Nikola Tesla foi um louco. E hoje a física deve muito a ele. Hoje, se a gente tá com todos esses maquinários aqui ligados, é por causa dele. E é isso que te motiva? São essas pessoas que te inspiram? Quem são as pessoas assim que te inspiram? Ele, se você pega as frases de Einstein mesmo, era outro louco. Quanto que ele não foi considerado de inconsequente? Quantos dos nossos pintores expressionistas todos não foram até considerados totalmente fracassados? E você viu que não. Foram gênios. O mundo nunca foi mudado por pessoas que não são fora do padrão. E o Einstein falava insanidade, tanto é que assim, esse negócio das frases é muito louco, não é? Porque até que tem realmente algo escrito, você não sabe quem foi que falou. Eu atribuo a Einstein, né? Mas não fui lá pesquisar, também não vivi para saber. Que ele falava, insanidade é querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso é loucura. O cara tem um resultado diferente, mas tá fazendo a mesma coisa, não tem como, cara. A conta não fecha, né? Como iremos evoluir? Pensa assim, se é para fazer exatamente a mesma coisa, a gente não vai evoluir nunca. E a gente tá aqui para quê? Só para constar? Por que Einstein, Tesla, toda essa galera aí que fez o diferente ficou na história? Você bem falou, não vivi nem para ouvir ele falar isso, mas alguém falou o que ele falou. Ele tá vivo, ele tá marcado na história. Isso, é legado, né? E a gente vai embora, mas o legado fica. Então, um legado que é o de verdade, ele não é questionado. Ele pode ser revisto, ele pode ser ampliado, mas ele é sempre justificável e louvável. Então, é aí que eu penso. Se conseguir andar nessa pegada... E qual foi a crítica mais pesada ou aquela... Já teve alguma crítica que te abalou? Já teve. E qual que foi até hoje a mais pesada, assim, que você acusou o golpe? Você falou, essa aqui, sei lá, ficou mal ou parou? Eu acho que foi do primeiro exercício mesmo, ilegal. Dos outros a gente não... Mas foi de alguém específico, com representatividade ou não? Ou foi assim, foram críticas várias, né? Específico não. Que se somaram. Os 3 primeiros, aliás, os 2 primeiros foram denúncia anônima.
O terceiro foi Sociedade Brasileira de Dermatologia. O quarto foi Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Implante Capilar, que eu não sei nem por que eles estavam lá no meio da história, porque era denúncia de aplicação de toxina, e eu não estava aplicando nem na cabeça, né? Mas o implante estava lá junto. E o último foi do CREMESP, agora de São Paulo. Inclusive, o Federal de Farmácia mandou uma complementação de tese, porque o meu advogado arrolou todo mundo. Ah, não pode! Conselho de farmácia, então fala o que você acha disso. Conselho de odonto, fala o que você acha disso. Mais de 500 páginas. O CREMESP nem respondeu. Perdeu o prazo dele de resposta e defesa. Não conseguiram nem ler tudo. Porque não adianta. Focinho de porco não é tomada. Mas até você explicar isso para a pessoa... E o que dá mais raiva. Se você me processa, eu posso te processar de volta quando você está assim, mentindo. Porque você está me acusando de um crime. Instituição, não posso fazer isso. Então, qual que é a jogada suja que tem aqui do bastidor? Toda vez que eu recebo uma denúncia, por exemplo, eles estão denunciando o farmacêutico Rafael Ferreira, não o Rafael Ferreira. Porque se caiu o farmacêutico Rafael Ferreira, eu ganho uma jurisprudência para dizer que a farmácia não pode fazer isso. Olha a sacanagem. Então, pega uma sociedade que é enorme, vamos tentar pegar um pequenininho, para ver se a gente engole ele e derruba todo mundo depois. É assim que se tenta trabalhar nessa história. Só que às vezes os pequenininhos, pessoal, cuidado, tá? Lembra que veneno de serpente pequena pode ser muito mais complicado do que das grandes serpentes. É. E é, de certa forma, um mercado que é... Você acha que ele é mais democrático, é controlado por poucos? Ele foi controlado por poucos. Hoje não, hoje já descentralizou assim o poder. E não foi uma descentralização só para perder qualidade, não, foi para aumentar a acessibilidade. Se você pensa que a toxina botulínica, quando chegou aqui no Brasil, ficava de 4 a 5 mil, uma sessão de toxina botulínica. Hoje a gente tem as grandes franquias aí trabalhando a R$1.000, R$1.200, dando margem. Só que agora qual que é o ponto? Barateou, prostituiu a técnica? Não. Hoje eu tenho uma pessoa que não precisa ser classe AAA para fazer a toxina botulínica. Para vivenciar um pouco o ganho do que é estética. E estética é saúde. A Organização Mundial da Saúde fala isso pra gente. Saúde é um bem-estar físico, psíquico, emocional. Na revisão mais atual, eles estão falando até de religioso. Saúde não é a ausência de doença. É o você estar bem. Quando você já tem uma doença, você já perdeu a saúde. Então, sei lá, tô me olhando, tô me achando bonito. Melhorou a autoestima? Isso é saúde. Isso reflete, né? A sua autoestima reflete no seu organismo, né? E assim, só você sabe... A sua fisiologia, por completo, sua postura, sua voz, sua interação. Eu não sei onde aperta o seu sapato. Só você. Eu estava uma vez tratando um menino de cicatriz de acne. E tem que machucar a pele para isso, né? Eu tacando um microagulhamento no menino. Henrique, ele nem piscava. E dói. E homem, gente, em procedimento estético é frouxo. Não adianta. Eu vi que ele nem assim piscava. Eu parei uma hora o procedimento. Eu fui cutucar, que eu falei, acho que morreu, né? Deixa eu ver se tá vivo, pelo menos. Escuta, tá tudo bem? Tá doendo? Ele falou, olha, tudo bem, até que tá doendo muito, mas dói muito mais quando eu olho no espelho. Pode continuar. Daí sabe quando fui eu que engoli aquele pesado assim, porque eu não tenho uma cicatriz de acne. Então, não sei o que isso foi de trauma para ele. Agora, eu poder gerar saúde, tirar esse cara dessa insegurança toda, através da estética, foi transformador. Então, a gente viu um novo braço da saúde para conseguir trabalhar com isso. E quando a gente pensa em saúde, manifestação cutânea, pessoal. A pele reflete aquilo que está dentro. Por exemplo, o nosso apresentador hoje aqui já tomou bronca porque não está tomando água direito. Já tomei. Tô aqui, ó. E agora eu registro aí no ao vivo, ele, tá? Só de olhar minha mão. É um reflexo. Então, se a pele está gritando, também não adianta eu tratar a pele sem tratar o interno que está gerando o problema da pele.
Esse é o novo ciclo de alimentação que a gente tem da E estética. deixa eu aproveitar esse gancho e te fazer essa pergunta. A parte estética, talvez eu como leigo, ou a maioria das pessoas, enxerga como um remédio superficial, mas não um tratamento de causa. O que você pensa assim, em relação Depende a do isso? foco que você vai dar. Você pode realmente dar um paliativo ou você pode dar um curativo. Tô com uma mancha na pele. Tá, vamos dar um clareador tópico? Vai voltar. Vou fazer um peeling? Vai voltar. Por que aquela mancha saiu? Eu tive um caso de uma paciente que pegamos a região, a mancha dela era aqui. Levantamos, já tratou com tudo que era jeito aquela mancha. Essa região, pela fisiognomia dela, é área de vesícula, né? Como é que tá a sua vesícula? Ah, não tá, eu já tirei. Então, a mancha era do estresse fisiológico que ela tinha por conta da digestão. Então, vamos lá, Nutri, arruma a dieta dela aqui, vamos ajustar os minerais dela e entrar mais a estética, mais o cosmético, né? No meio dessa história toda, o ozônio estava dentro para ajustar a parte interna e um pouquinho da externa. Cadê a mancha? Mas são poucos profissionais que realmente vão fazer. Não- Normalmente fazem os procedimentos ali que as pessoas buscam. É mais paliativo e não pensa nessa causa. Quando as pessoas te procuram, você tem um conhecimento amplo, difundido, então você pensa nessa parte que é algo mais simples, mais superficial, mas também a causa. E aí entra com outros tratamentos, né? Então eu posso Sempre. fazer lá um tratamento estético facial, como você é especialista, mas eu consigo fazer um outro trabalho com a ozonioterapia ou com qualquer outro método que trabalhe na causa. Mas quando as pessoas buscam, elas buscam mais por quê? O que é uma questão de falta de autoestima, é isso no geral? Às Ou é uma vezes, questão sim. saúde, assim, em termos de Não. percentuais? O que saúde é muito difícil. O saúde, geralmente, quando vem pra gente, é porque o médico mandou e tá mais atrelado à obesidade do que outros problemas em si. Isso em caso de ozonioterapia ou de Também. todos os outros procedimentos Também. estéticos que você Estético, já... quando vai para o emagrecimento, a gente tem clínicas especializadas na questão do emagrecimento, porque é uma desordem geral do corpo. Geral. Só que existe sim hoje uma estética fast food, que você chega, pede o padrão e fica satisfeito com o superficial, que não é o que eu gosto de Toma fazer. umas agulhadinhas ali, vê um efeito de 3, 6 meses e... Isso não é um profissional da saúde estética, isso é um injetor. Ele injetou o produto na tua pele, acabou, beijo, volta daqui 6 meses. Isso é um injetor. Ele não está promovendo saúde. Agora, se você pega alguém que vai cuidar do seu organismo e que principalmente vai falar o não, olha de novo, o que me guia aí. Teve uma paciente que chegou, vamos fazer ozônio na papada, porque ele reduz gordura localizada, diminui flacidez. Henrique, eu olhei pra ela assim, falei, não vamos não. Não vou fazer não. O que tava na minha cabeça? Eu tava olhando a paciente na minha frente. A paciente era papada em pessoa, ela não tinha só uma papada, a papada tinha uma pessoa. Né? Ela precisava emagrecer, ela precisava perder peso, te juro que era mais de 15 quilos. E como com a papada eu vou fazer ela ficar satisfeita? Sim. A última coisa, eu acho, que eu ia pensar lá é a papada. Eu ia falar, filha, desculpa, eu acho que eu tô com mais medo de você infartar do que você ficar com essa papadinha aí, né? Pelo menos vamos infartar já mais magrinho, que daí o caixão é menorzinho, fica mais fácil de levar você, todo mundo, ninguém paga nada do extra. É isso que eu acho que tá faltando. E, claro, hoje a gente tem os milagres virtuais. Eu não sei por que tá todo mundo tão carente de acreditar no milagre. É que eu acho que o gancho do que você falou no começo, que é criou acessibilidade à informação. Então você criou acessibilidade para outros profissionais entenderem que é uma indústria que está dando muito dinheiro, porque a demanda é muito grande das pessoas por esses tipos de tratamento. Então eu vou entrar aqui para ganhar dinheiro. Então, na minha concepção, ela entra pelo motivo errado. Você não entrou na parte estética porque, nossa, eu vou ganhar dinheiro. Nem existia. Você basicamente, né, junto com outros profissionais, ditaram o ritmo dessa parte estética. Mas é o que você falou, é uma saúde estética. Só que
a maioria das pessoas ou das empresas esquece o saúde e fica no estético. Por quê? Porque é questão de grana, né? É essa percepção que você rotatividade, tem? é giro. Eu tenho certeza. Eu tô lembrando de um meme esses dias que eu vi pelo Reels. A Instagrammer fazendo a simulação. A profissional foi lá, a paciente foi lá no profissional da harmonização, dentista, né? Então, eu vim aqui, você é dentista, né? Eu tô precisando fazer um canal. Tem certeza que não é um preenchimento labial? Não, é um canal, eu tô com dor no dente. Mas é porque você morde aqui, você quer colocar botox? Não, dente. Dente? Ela era dentista. Entendeu? Sim, ninguém mais quer. Não vai pôr mais aparelho, não tem mais isso, né? Se você vai pela saúde, isso precisa moralizar. Sim. Daí A gente dá risada, mas é algo muito sério, né? é tão sério que vira cômico. Sim. Nossa, fica totalmente à parte da realidade a gente acreditar numa coisa dessa, viu, galera? Sim. E aí, eu acho que puxando essa questão saúde estética, é um tema que tem se falado muito, e pelo menos eu, Henrique, as primeiras pessoas que eu vi falar sobre isso foi você. Né? Na internet, hoje a projeção que você tem, porque você já era uma pessoa assim, bem-sucedida na área, ou talvez bem-sucedido, enfim, eu acho que é muito subjetivo o sucesso. Só que você já era uma pessoa bem, vamos colocar ali, posicionada, estudada em relação a isso, e agora, com a internet, também conseguiu fazer com que chegasse cada vez mais longe. Né? Eu vejo pessoas, eu já vi gente que me segue e que eu sigo de outros estados repostarem ou te seguirem. Eu falo, caraca, que legal. Você tem noção qual a responsabilidade, cara? Eu não posso fazer coisa errada, não. Tem dia que eu tô na academia. Seu Rafael, tem dia que eu tô no shopping. Seu Rafael, tem dia que você tá na balada. Você acha que essa mancha tá tudo escuro, gente? Eu não tô vendo nem mancha, moço. Já quer aproveitar, achar que tá no consultório, né? Não. Mas a minha pergunta era assim, ó, sobre ozonioterapia. O que é a ozonioterapia, assim, para os leigos? Para que ela serve? Onde que é aplicada? O quanto de benefício ela vem trazendo dos estudos que você já fez como pesquisador? O que você enxerga para o futuro da medicina? Um negócio mais agora voltado aí a esse tema. O ozônio, ele fechou a estética com a chave de ouro. Porque hoje, a principal forma de organizar o seu organismo todo, sua fisiologia, é com ele. Por quê? Ele é um elemento que faz o seu corpo trabalhar. Então, o ozônio, ele não funciona exatamente como um fármaco curativo. Ele é um fármaco provocativo, como se fosse uma vacina. Corpo, tá aqui a coisa ruim. Responde, filhão. Vamos lá, sobe esse metabolismo. Vamos lá, sobe essa imunidade. Vamos lá, baixa essa inflamação. Então, ele começa a forçar o seu organismo a trabalhar da maneira ideal. Se o organismo trabalha da maneira ideal, sua pele fica boa. Suas dores vão embora. Você rejuvenesce como um todo. Daí eu começo a funcionar nas outras técnicas. Então, qual que é o grande problema do ozônio e por que eu vejo que às vezes ele não é aceito? A Sanar fez um estudo lindo em 2017 que colocou para o Congresso, que mostrou que existia, no caso de tratamento de dores, redução de até 80% do custo, medicamento e intervenções. No caso de pé diabético, isso chegava até 90%, sendo que a taxa de pacientes tratados com ozonioterapia em relação à medicina tradicional chegava a, no mínimo, 50% menos amputação. Só que a gente está pensando na saúde, estamos pensando no certo. E a galera do dinheiro está pensando o quê? Eu sou farmacêutico, eu posso falar isso com propriedade, cara. 80% de redução, se eu sou indústria, eu estou pensando aqui. Isso é 80% de prejuízo? Como eu vou ganhar dinheiro? Não, eu prefiro ele lá, doente, mas assim, estável, tomando o seu remedinho todo dia, do que curado, do que realmente livre do problema. E tanto é que o ozônio ele não pode nem ser classificado como sendo uma metodologia por si só. Ele é integrativo e complementar. Então, pega algo que já está validado e coloca o ozônio. Para quê? Resolver mais rápido, acelerar o processo, otimizar resultados. Só que ele enfrenta essa grande máfia do jaleco branco. Sim. E ele é complementar, dando um exemplo do que você deu
toxina botulínica. Então ele não vai fazer o processo, mas ele vai ajudar junto com esse outro processo. Vai mais ou ajudar, menos porque isso. sua pele vai estar melhor, a sua ruga vai estar mais rasa para receber a toxina botulínica. O ozônio, você só não vai respirar ele, cara. Tirando isso, tudo que é canto você pode colocar o ozônio. E hoje ele é utilizado mais pro quê? Depende o profissional. Ah, Então, sim. eu tenho o podólogo que pode estar tratando o pé diabético, ou a enfermeira que está tratando a ferida no hospital, o profissional da odontologia que está tratando um canal com ozônio, o profissional da saúde estética que está preparando essa pele e o organismo e o intestino desse paciente. A Pra questão de tudo. câncer também. Tem Também. trabalhos na Espanha e Itália mostrando otimização do resultado dos quimioterápicos, menos efeito adverso desses pacientes durante o tratamento. Ninguém está prometendo cura daqui, né? Que é isso, que eu acho que alguns profissionais talvez caem, né, num deslize de É. a forma como comunica, né? Sempre, por isso que eu falo, amarra o integrativo complementar. Eu não quero tirar o seu medicamento, mas e se eu pelo menos conseguir reduzir a dosagem? Será que vai ser bom? Porque o ozônio ele pode baixar a pressão. Se você é um hipertenso e toma o seu remedinho e você está normotenso agora, pera. Se eu tô com pressão normal e eu continuar com o ozônio que é hipotensor, minha pressão vai cair. Eu vou passar mal. Para o ozônio? Não. Se você tá com remédio mais ozônio e ficando com pressão baixa, continua o ozônio e diminui o remédio. Faz o desmame, porque o seu corpo faz ozônio. É uma coisa que é sua, não dá reação adversa. O seu sistema de defesa, ele te protege produzindo ozônio para atacar bactérias e outros elementos aí do meio externo. Só que gás eu não patenteio. Se eu não consigo patentear, eu não consigo ter a margem de liquidez. Agora, você prefere tratar esse paciente, pensando em saúde até, com 50% menos risco de uma amputação ou com 50% de risco mais? Daí eu faço a pergunta para o pessoal que trata e quer fazer a amputação. Se fosse o pezinho do seu pai, qual situação você ia preferir? A que talvez evoluísse ele para uma menor chance de amputação, não vai te dar às vezes tanto dinheiro, ou a que vai te dar um retorno legal e vai amputar. Lembra que agora é o pezinho do seu pai. Então acho que se colocar a coisa na cabeça para pensar, tem que puxar um pouquinho, né? Chacoalhar esse mercado para eles entenderem que saúde é a base do todo. Tanto é que hoje eu falo que eu trabalho com estética como resultado da promoção de saúde. Seja saúde sistêmica ou seja saúde local. E o ozônio, ele tem, além dessa problemática toda, alguns questionamentos, né? Não vou nem entrar no mérito de publicação científica, porque a gente já tem publicação até na revista Nature, que é a revista, uma dos maiores fatores de impacto que tem aí no mundo. A primeira publicação é de 1916, Ferida de Guerra. São mais de 100 anos publicando-se coisas sobre ozônio. Então, dizer que não tem estudo é porque... Ah, não é recente isso, então. Pra mim era mega recente, a descoberta do século XXI. Imagina, lá, né? Assim. foi do nosso século XIX e XX. O ozônio ele foi muito utilizado lá atrás. Descontaminação de água, as plantas de Paris, em 1910, de domossaneantes, de purificação da água, era tudo feito com ozônio. Até a década de 50, cerca de 60% das plantas de purificação de água em Moscou era tudo com ozônio. Então, o ozônio ele conquistou um espaço muito grande. Em 1905, o FDA aprovou o óleo ozonizado e o ozônio dentro dos hospitais. Que é como se fosse a Anvisa americana, né? Isso. Pra É a quem Anvisa não conhece. americana. O mesmo FDA que aprovou em 1905, bem, aí no meio da história teve uma guerra, né? A indústria farmacêutica cresceu muito a partir da década do 20, pós-guerra, porque precisava de fármacos novos, medicamentos, tinha um monte de doente, um monte de ferido. 1932, o mesmo FDA que aprovou disse que o ozônio estava vetado. Por que será? Business. Total. Os hospitais brasileiros, até a década de 20, 30, trabalhavam praticamente todos com homeopatia. Chegou na década de 40, 50, que foi quando a indústria começou a migrar para cá. O que aconteceu com a homeopatia na rede pública? Sumiu. Dá remédio? Dá dinheiro para preparar só álcool para o pessoal? Então fala que não funciona e pronto. Entendi.
E como é que você vê o futuro agora? O futuro da medicina estética no Brasil? No Brasil ou no mundo, No sei mundo lá, até, se direcionando, né? porque O ozônio já é um fato ainda, talvez, pré-julgado. ele é muito prejudicado. Bastante, né? Bastante. Você acredita que vai chegar um momento que, não só o ozônio, talvez outros métodos, mas ele vai se consolidar, vai ser muito natural as pessoas falarem. A indústria está permitindo um pouco mais. A indústria nunca vai permitir. Permitindo não é a palavra. Nunca. Mas está conseguindo penetrar independente, né? Olha, hoje a gente tem um conceito que não tinha há 20, 30 anos atrás, que é a medicina regenerativa. Hoje a gente fala de longevidade. Querendo ou não, a gente está colocando o planeta numa sinuca de bico, que daqui a pouco, você pensar só nessa inovação comercial, não vai sanar mais problema nenhum. Então a gente vai precisar voltar para o básico, ou seja, ouvir o seu corpo, usar o que o seu corpo já tem, que é mais saudável. Nasce em alguma árvore, vem direto do chão, nada. Até onde eu saiba, caixinha Tetra Pak, né? Não sai no meio de árvore, não dá em oceano nenhum. Então, se é sintético, o seu corpo não está preparado para isso. Então, a gente precisa, às vezes, voltar um passo para, dá para ganhar dinheiro, mas vamos ganhar dinheiro de uma forma menos gananciosa? Porque ainda dá para ganhar dinheiro. E, bem, em vez de te dar um monte de fármaco novo, vamos fazer o seguinte, põe um ozônio com as vitaminas todas que você precisa. Ah, mas vitamina não patenteio. Faz mal. Ele não vai estar comprando o seu insumo farmacêutico. Você aumentou de novo a acessibilidade. Então, essa é a pegada. Então, o caminho é... como que eu poderia dizer? Deixar de ser sintético e voltar para o natural. Esse é o caminho da medicina também, no geral. Tanto é que a própria harmonização, ela está trocando hoje de nome comercialmente falando para naturalização. Ninguém mais quer ficar com aquele rosto padrão. Sim. Todo desenhado. Pessoa A igual pessoa B igual pessoa C, sem contar as esquisitas, né? Porque tem uma galera que exagera aí no meio da história. Não, eu quero... Tá bem. O que você fez, né? Não sei, eu não tenho que saber. A pior harmonização é aquela que olha pra você e fala: nossa, você harmonizou! Ficou tão bom! Mentira! Se tivesse, ele não sabia que você tinha feito, ué. Sim, entendi. E existe algum... Pra gente caminhar agora pra essa reta final, existe alguma coisa, algum pós-negativo de um efeito, de um procedimento estético? Algum efeito colateral? Do ozônio em si ou da estética? Não, da estética no geral como um todo. Do ozônio eu creio que não, né? Olha, o ozônio tem 0,0007% de chance de ter um risco de efeito colateral. Perfeito, ótimo. E a estética no geral, a forma como está sendo avançada com outros métodos, ou por exemplo a própria toxina botulínica. Toxina hoje já virou assim, boi de piranha. Não é mais produto esperado, né? Mais produto ampliado. Até em nutricosmético já tem o ácido... como que é? Hialurônico. Isso, hialurônico. Quando eu comecei, a gente conseguia um hialurônico só. Hoje já tem cosmético com mais de 10 tipos de ácido hialurônico diferente. Então, a coisa evoluiu muito. Sim, muito. Como evolui muito, você acredita que existe esse efeito colateral? Existe. Porque o que você precisou para produzir tudo isso? Silicone é ótimo para o cosmético? É ótimo para o sensorial, para a fórmula, para o planeta. Será? Então, a gente tem que, às vezes, de novo, ser provocativo e não se contentar com o porquê. Dá complicação? Dá, principalmente quem não está preparado. E daí que vem o desrespeito da fase de formação. Estou trabalhando agora também com uma vertente nova de laser, que a gente conversou. Só que assim, tem uma outra vertente que é parecida, mas não é igual. Onde eu entro com o laser e ele só queima a sua pele. De maneira não seletiva. Tudo que eu quero, né? Imagina, se eu para você que não é especialista, você que tá aí também agora que não é especialista, você tá ouvindo, pensa comigo. Seu corpo, não sei se é o corpo, né? Mas em tese, um corpo normal tem bastante água. Não tem? 70%? 70%, não é? Você vai se sentir seguro com algo que entra em você e sabe queimar água, só água.
Não. Sua veia tem alguma coisa que é o sangue, né? Que tem água nele. E tem a veia. Eu preciso de água, então, no meu tecido, nos meus neurônios, para tudo. Eu estou tostando tudo de maneira não seletiva. Precisa trabalhar com cargas anestésicas. Daí o pessoal não está capacitado, às vezes, para usar anestésico direito. Uhum. Daí o que você pode ter? Só uma parada cardiorrespiratória. Tudo bem, ninguém precisa do coração funcionando mesmo. Deixa ele parar um pouquinho. Entendi. Que legal. Obrigado por compartilhar. E pra gente ir pra essa reta final, você pode compartilhar com a gente uma experiência, ou talvez um feedback, um depoimento de alguém que marcou você assim, e você falou, cara, ainda bem que eu faço isso. Tipo, renovou o seu motivo de fazer o que você faz. Tem alguma história que você possa compartilhar? Eu imagino que tem centenas, Nossa, né? muitas. Mas uma assim que você fala, nossa, essa aqui, talvez naquele momento de vida você precisava dessa afirmação. Talvez essa recompensa, que não era financeira, mas é você ver aquilo. Tem alguma assim que você lembra de cabeça para compartilhar? Olha, são várias que estão vindo, mas uma das que pegou bem forte foi de uma amiga minha, enfermeira, trabalha com ozônio. O pai dela teve o câncer. Levou na medicina tradicional, não vai fazer associação. Ela falou, tudo bem. Chegou em casa, o pai é meu, eu faço o que eu quero. Você topa, pai, junto? Beleza. Ele fez toda a químio. A químio judia, né? Geralmente a galera perde peso. Ele ganhou peso durante a químio, porque ele estava no suporte do ozônio. Ele não tinha enjoo, não tinha mal-estar, não tinha nada. E hoje ela faz até um trabalho voluntariado em cima de atender algumas pacientes com ozônio para preparar para a cirurgia de câncer de mama, para acompanhar o pós dessa paciente. E daí você falou, cara, eu precisei passar por tudo isso para começar a criar essa consciência de que saúde é que gera o restante, que eu preciso dessa base da verdade. E quando eu vejo que a gente está ajudando e não saiu da minha mão, saiu do conceito do legado que eu deixei para ela. E tô conseguindo ajudar até outras pessoas, eu tô no lugar que eu tinha que estar. Incrível. E eu lembro que quando minha mãe teve, né, no meio da pandemia ali, eu até conversei contigo, né, ela fez esse tratamento também, né, complementar numa clínica que ela havia conseguido lá. Minha irmã é esteticista, né, então Sim. ela tinha uma clínica, trabalhava numa clínica que ofereceu esse trabalho voluntário, né, para poder fazer o processo e ajudou bastante também, né, no tratamento. E aí, para a gente encerrar, a gente tem uma dinâmica aqui de fazer algumas perguntas para você. E qual que é o livro que mais te marcou? Que você mais gostou recentemente, que mais te marcou? Olha, eu acho que foi um que eu li ano passado, O Poder do Pensamento Positivo. Como tudo se transforma no seu entorno quando você começa a mudar o seu interno. Se penso que vai dar certo, é a base para dar certo. Se eu não acredito que vai dar certo, ou se eu penso que vai dar errado, é a base para chamar problema. Se você pensa que dá certo, você tá certo. Se você pensa que dá errado ou tá errado, você tá certo de qualquer jeito. Né? O corpo ele vai responder a isso. Tem um livro também que deve ser talvez próximo disso, que é O Poder do Subconsciente. Não sei se você já ouviu falar. Inclusive minha mãe leu no processo ali que ela estava de preparação, e aquilo trabalhava bastante a mente, né? Porque tem gente que se entrega e às vezes não foi nem a doença que avançou. Foi a mente que não permitiu que ela recuperasse. Que acelerou, né? Que acelerou. Qual a pessoa que mais te inspira nesse plano terreno aqui? Eu acho que minha mãe. Sua mãe? Inclusive, eu sei você não compartilhou, mas ela que te ajudou ali também, eu lembro, né? Que você ter a primeira clínica. Mãe, até hoje estudar. É minha mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 7 anos, né? Meu irmão tinha 3. Então, foi minha mãe que pegou 3 empregos para cuidar de tudo. Foi minha mãe que deu todo esse suporte. Ela e minha avó junto, né? Porque daí, para ela estar nos 3 empregos, minha avó entrava junto para ficar cuidando da gente. Então, eu tive, assim, guerreiras aí atrás que prepararam todo esse cenário para a gente poder crescer, poder trazer novos conceitos.
Então, às vezes, quando eu vejo o pessoal falar, mas é muito difícil, é muito isso, é muito aquilo, eu fico pensando, ela nunca reclamou. Ela nunca questionou isso. Por que é tão difícil pra você e não era pra ela? Nunca transmitiu isso pra você, né? Muito pelo contrário. Tava sempre com o sorriso no rosto, tava sempre com aquela mensagem positiva, sempre colocando pra frente, não, vamos lá que eu acredito. Você acha que dá certo? Então, beleza, vamos lá que eu acredito junto. E não só acreditando de palavra, né? Acreditando de me Junto, botar em risco aqui também, junto com você. De corpo, de alma, de dinheiro. Aham. Porque no começo não se tinha dinheiro, né? Eu tinha tempo, mas eu não tinha dinheiro. Hoje, não que eu tenha dinheiro, tá, gente? Mas o tempo tá mais escasso. Incrível. E qual, eu sei que você tem vários e já teve, realizou. Qual o seu maior sonho hoje? Eu acho que implementar essa ideia de que a estética tem que ser resultado da promoção de saúde. Se essa for a minha frase de legado quando for embora, pode ter certeza que O trabalho foi cumprido. A missão foi cumprida. Estética tem que ser resultado da promoção de saúde. excelente. E se o seu eu do presente encontrasse o seu eu do passado, qual conselho você daria? Se prepare que você vai estar bem lascado. Fenomenal. E tem alguma história de bastidor assim que você não compartilhou nunca e que você gostaria de compartilhar ou nada específico assim? Cara, tem tanta coisa de bastidor que a gente não compartilha. Mas fala, escolhe Né? uma aí, aproveita agora Ah, pra gente encerrar com chave de ouro. Já teve conta bloqueada, já teve, porque, lembra, no começo eu tinha essa vontade, não tinha esse dinheiro, né? Trabalhar jogando de um cartão pro outro. E sem contar que ainda assim, quando começou a dar certo, a gente toma umas rasteiras aqui, umas rasteiras com lá, né? A gente teve um processo de gestão empresarial que foi complicado, porque a gente trouxe uma parceira próxima para fazer o administrativo e ela trouxe junto o esposo para fazer o financeiro e foi muito bom para eles. Porque daí desviava-se o dinheiro, eu não conseguia constatar nem nos balancetes, e daí vem e a gente descobre isso. Daí a conta bloqueada, essas coisas, aquilo. Só que na frente da câmera, como tá a clínica? Perfeita, lotada, né? E ainda pra ajudar, daí o que veio? Pandemia. Daí fecha tudo. Você fala, meu Deus do E céu. era linda aquela lá, hein? Lá no na região do Tatuapé, em São Paulo, Mas uma não região comportava nova e tal. mais hoje, porque o curso cresceu muito. Sim. Eu não conseguia colocar mais de 20 alunos lá confortável. Aham. E hoje os nossos cursos excedem muito isso. E o meu perfil de atendimento clínico hoje foca muito mais o desenvolvimento de técnicas, a validação clínica continua atendendo, mas a minha clínica eu falo que não é uma clínica porta aberta. É uma clínica que eu atendo o profissional da pesquisa, eu atendo o paciente que já é paciente cativo e a gente precisa dar continuidade no tratamento. Mas é mais o B2B ali, é atender o profissional e preparar esse profissional, ou seja, é a obra que você pode deixar, né? Todo esse conhecimento, falar, ó, vamos deixar mais gente fazendo coisa boa e não fazendo tanta merda, tanta cagada E aí deixando fora, fazendo né? a coisa boa que eu pelo menos testei. Sim, isso. Né? Que eu consegui ver, mesmo que no meu N amostral de pesquisa, mas que o resultado tá lá. Sensacional. Esse Rafael Ferreira, senhoras e senhores, mais um episódio do podcast. Rafa, deixa aí suas redes sociais para quem quiser te seguir. Pessoal, para quem ainda não segue, é Rafael Ferreira Doutor. Já manda lá o seu oi e qualquer coisa. Se ficou interessado no mundo do ozônio, Ozônio Academy Institute. Esses dois são os Instagrams e também o Facebook tá do mesmo jeitinho. Manda um oi lá que vai ser um prazer recepcionar todos vocês dentro das nossas redes sociais. E se você está assistindo aqui pelo YouTube ou escutando pelo Spotify, meu Instagram é @VenturaHenrique e o Instagram do nosso podcast é @podcastnosbastidores. Segue a gente lá no YouTube, se inscreve, compartilha, Por favor. deixa o like, é ou não é? Pra Manda chegar pros e outros trazer- deixar o like também. compartilha pros outros, mesmo que não assista, deixa o like, né? Porque ajuda a gente fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas. E eu gosto de encerrar com uma frase que um dia você será reconhecido em público por anos de trabalho que você fez nos bastidores. A gente se vê na próxima. Até logo.